no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde o céu. O 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste teu filho, o teu único filho. Podeis assentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Deus aqui pediu, né? Entendemos muito bem a Abraão que ele viesse e fizer um sacrifício diante, né, do Senhor. E Deus pediu a ele seu único filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para ele levar um sacrifício, né, diante daquele monte, né, que onde chamou Jeová Jireh, né, Deus proverá. E ali, louvado seja o nome santo do Senhor, ele obedeceu, ouviu a voz do Senhor. Ele, louvado seja o nome santo do Senhor, preparou tudo, né, com seu servo e levou seu filho àquele lugar. Aleluia. Confesso os irmãos nesta noite, né, que eu falei assim para a diaconisa Ju: ai, eu acho que eu vou falar para a pastora que eu não quero ir não. Ai, a noite toda passando mal, eu falei assim: meu Deus, estou passando mal. Eu falei: vou falar para ela que eu não vou. Ai, Ju, não vou. Aí eu falei assim: ai, Senhor, tem misericórdia, estou aqui para obedecer primeiramente ao céu, o Senhor, o teu Espírito Santo e o meu chamado, né? E hoje eu estou aqui para dizer para você, amado, Deus, Ele está requerendo que cada um de nós mostre o sacrifício diante dele. Porque aqui Abraão, louvado seja o nome do Santo Senhor, ele só tinha o único filho que ele tinha. E Deus pediu a ele, o único filho dele, para levar ao sacrifício. E eu confesso a você que naquele momento ele ficou triste, mas ele teve que obedecer ao Senhor dos Exércitos. E assim ele subiu naquele monte, né, Jeová Jireh, onde proverá. E quando ele subiu naquele monte, o filho dele perguntou: pai, cadê o cordeiro? Aleluia. E ele ali preparando, Aleluia, alegre, preparando tudo para levar o filho dele a sacrifício. Aleluia, Jesus. E quando ele, louvado seja o nome do Santo Senhor, preparou tudo, pegou seu filho e colocou naquele altar, amado. E quando ele foi, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, fazer o sacrifício dele ali naquele momento, Deus falou para ele: olha para trás e olha no cordeiro. Aleluia, Deus. E quando ele olhou para trás, ele viu aquele cordeiro preso. Aleluia. E pegou aquele cordeiro e levou ao sacrifício. Eu quero dizer bem claro aqui que ontem à noite eu palestrando com Deus, olhando para o monte, em frente à minha janela da cidade, que Deus me deu essa oportunidade. Aleluia. 2 montes, leia a Bíblia, o monte, né, dali da Engeoca. E eu olhando para o monte, olhando a Bíblia, e Deus falou: qual o sacrifício que nós temos feito diante de Deus? Aleluia. Qual o sacrifício que você tem feito diante do Todo-Poderoso Senhor? Amado, pode estar chovendo, pode estar sol, a gente tem que estar fazendo sacrifício diante de Deus. Aleluia. Para casa do Senhor. Se você foi convocado, louvado seja o nome santo do Senhor, para estar na portaria, para estar louvando os 3 hinos da harpa cristã, faça com excelência. Ouve a voz do Senhor, seja obediente. Sacrifício a sua carne para poder fazer a vontade do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando a gente faz a parte da gente, sacrifica a nossa carne, irmão, que muitas vezes faz a gente retroceder, parar de orar, parar de glorificar o nome do Senhor, de querer estar mais perto do Senhor. Deus requer de mim e de você. E eu quero te dizer aqui, hoje, nesta noite, faça um sacrifício de vocês diante do Senhor. Eu não sei o que Deus quer que vocês façam, mas faça na direção do Espírito Santo do Senhor. Porque aquilo que Deus tem para você, Ele vai prover no tempo e na hora certa. Independente que você está passando por luta, que você está passando dificuldade, está passando adversidade, mas tenha o Senhor como sua prioridade na tua vida o tempo todo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer, tremendo domingo, louvado seja o nome santo do Senhor. Não dei nem tempo de comunicar o meu pastor, mas já tinha na reunião da consagração
comunicado do meu pastor. E aí eu fui fazer uma obra dentro do UPA, meu amado. Olha a grande responsabilidade de você falar para uma pessoa aceitar o Senhor. Aleluia. Falar da palavra. Glória Mas eu a Deus. falei para ele assim, seu Nicolau, eu falei, hoje eu quero te fazer uma pergunta. Eu vim aqui na missão do Senhor. Eu quero te pedir aqui agora, o Senhor quer aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador Jesus Cristo? E aquele homem exatamente falou com a sua boca e confessou ali. Deus prepara tudo. Aleluia, Deus. E muitas vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus manda, amado. E eu falei, exatamente, eu me arrumei todinha, fui para lá. E houve, até Ludmila, impedimento para me chegar até na sala onde aquele homem estava. Eu falei, se o Senhor mandou eu vir aqui, eu vou obedecer. Aleluia. Obedecer é melhor do que sacrificar, amado. Aleluia. E eu fui na obediência do Senhor. E eu quero te dizer, aquele homem, sabe, aceitou o Senhor, pastor Zimar. E hoje eu fiquei sabendo que aquele homem, papai, né, recolheu, para a glória de Deus. E se eu não fosse obedecer ao Senhor, Deus ia cobrar de mim. Então por isso que muitas vezes nós temos que ter ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Quando Deus te dá uma ordem para você fazer, aquela ordem tem que ser cumprida. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando Deus te chamar para algo para fazer, amado, faça com excelência, faça com amor, faz com prazer. Independente das provas que você tem passado, tá? Perseguição que você tem passado, o Senhor, Ele prova tudo. E eu disse para ela hoje, comadre, Deus prova tudo. Hoje você não está entendendo. Mas eu quero te dizer, seu pai partiu para Jesus. E Aleluia. deu tempo exatamente dele aceitar o Senhor. Ele partiu com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você queria era isso. Então hoje eu falo para você, amado. O maior sacrifício foi Jesus ter dado seu único filho naquela cruz do Calvário, para que nenhum de nós venhamos se perder nessa glória. Glória a Deus. E hoje, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está querendo algo da gente. Que a gente se aproxime mais dele ainda. Que é que a gente entre na intimidade com ele. Aleluia. Ele quer que nós renunciamos à nossa vontade, à nossa carne. Ele quer que nós se colocamos na posição cada dia mais com ele. E muitas das vezes a gente, meu amado, não quer entrar. Aleluia, A Jesus. carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Aleluia, A Deus. gente tem que andar por espírito, não pela carne. Aleluia. Então por isso que muitas das vezes a gente passa por luta até chegar no querer do papai. Aleluia, Jesus. Independente das lutas que você tem passado, da adversidade, louva, confunde o seu adversário. Aleluia. Com maior adoração, com maior entrega, posicionamento, peça perdão, reconcilie-se com Deus, com quem Glória. para que teu nome, Aleluia, minha amada, Jesus. venha ser glorificado no céu. É verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. É verdade. Então vale a Aleluia. pena você sacrificar tudo, meu irmão. Aleluia, Para estar na Deus. direção da vontade do querer do Poxa, Senhor. Porque aqui, ó, Abraão, ele sacrificou o seu próprio filho, o único que ele tinha. E nós, amado, muitas das vezes é convocado os domingos de consagração, né, pastor? E muitas vezes a gente quer ficar na cama, no edredom, no ar-condicionado. Quando chega no sábado, eu preparo tudo, deixo tudo preparado para domingo. Não chegar, irmão, em cima da hora para fazer o meu almoço. Eu faço tudo na direção. Eu vim conversando com a diaconisa Josimar, o seu esposo. Eu falei assim, ó, a pessoa tem que ser sábia, a pessoa tem que ter sabedoria. Se tem algo para resolver no dia seguinte, a mulher tem que ser sábia. A mulher tem que andar na direção do Espírito Santo de Deus, resolver as coisas para que depois, louvado seja o nome santo do Senhor, quando chegar em casa é só botar o seu almoço do seu esposo e da sua família. Mas colocar o Senhor como sua prioridade para a tua vida. Porque quando eu ia fazer a obra lá no G Pequeno, antes de congregar os meus pastores aqui, eu fazia a obra lá há muito tempo com a pastora Gita. Fazia a obra há muito tempo. Eu saía da casa dela, era 10h30, 11 horas.
ela tinha um ponto de pregação lá. Eu deixei na minha casa, meu irmão, as minhas filhas totalmente tomada banho, a janta pronta, o dever dela tudo pronto. E eu falava para ela, para minha mãe, estou indo para a obra de Deus. E ali ajudava ela a dirigir aquele ponto de pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando acabava, a gente conversava, a gente orava por ela, eu orava pela gente. E quando eu via a hora, já era 10 e pouco, e ia embora satisfeita. E muitas das vezes, a obra do Senhor requer a nossa posição para fazer o índice, para falar do amor de Deus, da volta do Senhor. É verdade. E muitas das vezes a gente deixa um cansaço nos abater, nos afastar do nosso compromisso dentro da casa do Senhor. A gente não pode deixar nada nos afastar do amor de Deus, amado, nem dos compromissos. A gente tem que ter temor e tremor diante do Senhor, andar na obediência, sacrificar nossa vontade, nossa carne, para estar mais perto, mais íntimo, mais confidente do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. No salmo que a nossa diaconisa Josimar fala aqui, ó, Deus é a tua fortaleza. Aleluia. Deus é a tua fortaleza nos momentos das suas lutas, da sua adversidade. E no salmo, louvado seja o nome santo do Senhor, 23, versículo 2 diz: deitar-me faz ver despacho, guia mansamente as águas tranquilas. Deus quer aqui guiar, minha amada, meu amado, as águas tranquilas. Não se apavore nas lutas, na sua adversidade, nas suas perseguições, nos momentos que você tem passado na tempestade. Deus está contigo para te dar direcionamento, para te tranquilizar nos momentos difíceis. Clame ao Senhor, confia no Senhor, nos planos do Senhor, confia no céu, tenha confiança, tenha fé, tenha certeza que tudo Deus vai prover no momento que você menos espera. Deus vai prover, assim como proveu para Abraão, Deus vai prover para a tua vida também, para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Escutando aqui a nossa irmã Bárbara, a diaconisa Bárbara, louvando aqui o nosso diácono Roberto Júnior. E Deus fez eu lembrar, amada, de algo que aconteceu. Eu não tinha nada na minha casa, pastor. Não tinha nada. Um certo dia, um pastor, lá da Betânia, no Morro do Castro, me chamou para estar ajudando a interceder por uma irmã, a Márcia, a sua vizinha, e lá eu fui, irmão. Tinha nada, irmão. Tinha nada. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É de graça damos, de graça recebemos. E aí fui fazer a obra. E aquele moço, louvado seja o nome do Senhor, né? Ele falou, chamou a filha dele na sala e falou: a diaconisa Luciene era uma benção, mas o Espírito Santo de Deus mandou você chamar ela e ir com ela lá no mercado. Eu falo sem medo, sem dúvida nenhuma, porque isso eu estou falando do que aconteceu comigo. Aleluia. E meu esposo se encontrava desempregado, irmão. E eu estava orando lá no Monte do Holofote, buscando no monte ali da Cova da Onça. Senhor, abre porta. Abre porta onde não tem porta. E Deus proveu 3 portas. E uma delas Deus falou, ele vai ter que fazer uma escolha. E assim Deus fez. E naquele momento, irmão, eu estava no mercado do Barreto, fazendo uma compra. Sou muito humilde, graças a Deus. Graças a Deus. E ali só peguei o que precisava na minha casa. E aí ela falou, o pai falou que você não falou nada, mas o Senhor falou para ele que você não tinha nada dentro de casa. Eu falei, eu faço a obra sem receber em troca. Aleluia. Aleluia. Porque a maior coisa é você fazer a obra de Deus, irmão. Com o maior amor, com a maior alegria, com prazer. Fazer a diferença onde você for. Aleluia, fazer a referência da obra que Deus tem na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o Senhor, como proveu para mim naquele dia, Ele vai prover para cada um de vocês. Glória eu não sei o que vocês têm pedido ao Senhor nessa campanha. Aleluia. Mas fica sabendo que Deus, Ele tem conhecido suas orações pelas madrugadas. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que você tem levantado de madrugada, colocado diante de Deus. Mas eu quero te dizer, espera com paciência no Senhor. Ele vai prover algo sobrenatural. Aleluia. Confia nele.
Confia no Senhor. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Assim como Deus, louvado seja o nome do Santo Senhor, viu a fidelidade de Abraão. Deus também quer ver a nossa fidelidade diante dele. E eu quero te dizer nesta noite, amado, em nome de Jesus, faça o seu sacrifício diante de Deus. Porque louvado seja o nome do Santo Senhor. Lá embaixo, né, na sede, o pastor falou: cadê o seu sacrifício diante de Deus? Pois é a campanha. Cadê o seu sacrifício diante do Senhor? O sacrifício é você estar na casa do Senhor, independente do cansaço do seu trabalho. É você estar na obra do Senhor, você está fazendo a vontade de Deus. Enquanto você está aqui, enquanto você está fazendo a obra do Senhor, enquanto você está louvando, enquanto você está aqui se enchendo, se revestindo para fazer a obra de Deus, Deus está trabalhando dentro da tua casa, no meio da tua família, está trabalhando em você, está montando você, está forjando você. Deus está te curando, Deus está fazendo algo extraordinário na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E eu quero lhe dizer nesta noite, amado, em nome de Jesus, Aleluia. que nesta noite, que você possa dar o seu melhor para aquele que te salvou, te libertou, e fez uma grande obra, continua fazendo a tua vida. Deus maravilhoso. E eu, nessa segunda-feira, eu tive que ir em Niterói e passei ali no Açaí. E de repente, meu esposo falou assim: entra nessa fila. Eu falei: ai, menino, entra na outra. Aí ele falou: não, é aqui. Glória a Deus. E de repente eu comecei a falar desse tema, de Deus proverá. Aí ele falou: ah, você está falando a dessa filha. Fala abaixo. Eu falei: meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Deus me chamou assim, para falar da palavra dele. Aleluia. Independente da adversidade, das lutas que a gente tem passado, falar do amor de Deus é a coisa mais linda. Aleluia. Mais linda. Não tem ouro, não tem prata, não tem tesouro, não tem palacete, nem tem conta bancária. Falar de Jesus, que Jesus faz, que Jesus transforma, Deus cura, é coisa extraordinária, maravilhosa. E naquele momento, a Bruna estava me olhando para o meu esposo, e ainda falou assim: deixa ela falar do amor de Deus. E ele mal sabia que aquilo estava edificando aquela jovem. E aquela jovem precisava de ouvir aquilo que eu estava falando. Que a gente tem que apresentar o maior sacrifício vivo diante de Deus. É a nossa vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a gente mostrar para Deus, louvado seja o nome do Senhor, o maior sacrifício de Ele estar na casa dele, fazendo a vontade dele, se humilhando diante dele, pedindo a Ele que Ele venha nos perdoar pelos nossos erros, nosso pecado, as nossas falhas, porque diante de Deus não somos nada. E aquela menina falando assim: amada, fala que eu estou me alimentando. Ele não está entendendo, mas eu estou entendendo. Por que você veio para essa fila aqui? Eu estou entendendo, amado. Às vezes a nossa ida em certo lugar e você falar da palavra de Deus está edificando outra pessoa. Aleluia. E você não sabe aquilo que a menina tem pedido nas suas orações, tem falado com Deus. E naquele momento eu quero te falar, aquela menina se encheu de lágrima. E eu fui ali, falei com ela no talento, falei com ela algo no ouvido dela. Falei: se você quer ver que Deus prove algo na tua vida, renuncie o pecado, renuncie a sua vontade, a sua carne, para estar mais perto do Senhor, para estar na presença dele, fazendo a diferença. Porque Deus, ele muda o percurso, ele muda o cenário da nossa vida e da dentro da nossa casa. E aquela jovem falou: como que eu preciso disso? Então, amado, faça a obra. Faça a obra. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor. A minha colega fala assim: você desce toda hora, mas só que eu desço com um propósito. Eu vou na rua buscar meus netos, mas com um propósito. E hoje eu fui lá e rapidinho voltei, porque o meu propósito está aqui na casa do Senhor. Aleluia. Falando da presença de Deus, como que Deus é maravilhoso quando a gente está na presença dele, como que ele fala conosco dentro do louvor. Deus fala conosco, porque o louvor ele liberta, ele transforma, ele cura, ele faz algo na nossa vida, poderosamente, assim como Deus fala dentro da sua palavra. Ei, se anima. Se anima. Independente que você está passando por luta, pela diversidade, amado, glorifique e exalta o nome do Senhor. Que Deus é bom. Deus tem nos sustentado na casa dele, na presença dele, na palavra dele, amado.
sempre usa um para poder nos fortalecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no domingo Deus fez coisa assim extraordinária. No culto à noite, né? Fez de tarde, fez de noite. Eu falei, Senhor, muitas vezes a gente nem entende, né, amado? O agir de Deus. Aleluia. E estava o irmão me chamando, eu falei, já estou indo, chamei a Diaconisa Josimar, e fomos para lá, e foi tudo foi resolvido. Aquela irmã ficou outra. O mal foi embora, bateu em retirada, amado. Aí a gente tem que saber o quê? Ajudar o nosso próximo, independente das lutas que ele está passando, seja também, meu irmão, um canal de bênção para aqueles que estão esperando de ti. Que é a resposta de oração. Deus vai prover, independente, descansa seu coração, se tranquiliza, deixa Deus prover aquilo que Ele tem na tua vida, mas espera no tempo de Deus. Ele vai agir, Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida, porque luta vem para nos aperfeiçoar, para você chegar mais perto daquele povo. Aleluia, Deus. Para que nós viemos fazer a diferença dentro, fora do tempo, quando se dirige para o altar do Senhor, aonde nós for, que nós seja a referência do Senhor. Mas para isso nós temos que sacrificar muitas das vezes a nossa carne, a nossa vontade. E eu vejo isso do meu pastor aqui, ó. Ele faz hemodiálise. O dia que ele tem que ficar em casa, ele está lá, nos cultos lá. E a gente muitas das vezes não quer fazer um sacrifício de estar no culto, meu irmão. Eu queria muito, eu falei para Deus, Senhor, eu queria estar muito participando da escola dominical, do culto de doutrina. Aleluia. Eu falei para Deus, queria muito queria estar ajudando a diaconização das quarta-feira. Mas o Senhor sabe por quê. Aleluia, Então Deus. isso, Deus. Muitas das vezes a gente tem que sacrificar muitas vezes algo na nossa vida para isso chegar mais perto de Deus. Porque Deus quer que nós sacrifica mais ainda a nossa carne para estar mais perto dele. Aleluia. Glória a Deus. A gente não quer, amado. Não quer. E aqui nesta noite, eu quero te dizer. Aleluia, Deus. Eu não sei que os irmãos têm pedido ao Senhor, mas em nome de Jesus, espera com paciência no Senhor, porque nada pode tirar você, minha irmã, da sua intimidade. Quando você entra no teu quarto, nada pode tirar, porque quando você entra na intimidade com Deus, Deus está palestrando contigo, Deus está se revelando com você, Deus está te mostrando, está te orientando, está te instruindo e dando sabedoria para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Sabedoria, pede a Deus revestimento, pede a Deus capacitação, que você possa estar na posicionamento do Senhor nesta noite. Aleluia, amém? Deus. Até que o Senhor me dê. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, maravilhoso. Hoje foi difícil para mim um pouquinho.